No Egito, a terra das pirâmides, investigadores descobrem pistas sobre uma história mais antiga do que as lendas das múmias e dos faraós. Eles revelam um monstro oceânico de 40 milhões de anos, o Basilossauro. O Basilossauro era o maior animal dos mares antigos. O tipo de animal do qual você não gostaria de nadar ao lado. Essa baleia pré-histórica de 5,5 toneladas aterrorizou os oceanos por milhões de anos. De onde ela veio? E que relação tem com seus equivalentes modernos? Construir árvores genealógicas e rastrear a ancestralidade e a evolução dos cetáceos nos permite contar a história de como esses animais se transformaram. Agora, novas descobertas desta planície deserta estão revelando os mistérios. Os investigadores descobrem espécies perdidas e os restos mortais de uma presa devorada que revela a origem desse grande caçador. É um animal muito grande, com dentes muito grandes e poderosos. Me lembra o filme Tubarão, só que bem pior. Para decifrar os segredos do Basilossauro, vamos ver essa fera antiga como nunca antes e explorar sua pele e seus ossos. Vamos recriar seu mundo perdido e revelar como o Basilossauro começou a controlar os oceanos. Segredos de feras gigantes. Segredos da baleia aterrorizante. Nasceu a primeira luz no deserto ocidental do Egito. Investigadores estão a caminho de um local misterioso de escavação conhecido como Wadi al-Hitam. O paleontólogo egípcio Dr. Hesham Salam lidera a pesquisa aqui. Wadi al-Hitam é um lugar muito especial, é um local maravilhoso. Há centenas de anos, arqueólogos estão descobrindo os tesouros extraordinários deixados pelas antigas civilizações egípcias. Mas este lugar simples tem um passado ainda mais rico. Um que data não milhares, mas milhões de anos atrás. Aqui é uma das áreas de fósseis mais ricas do mundo. Então, basicamente, todas essas camadas contêm fósseis. Isso é muito divertido, é muito emocionante. Muitos fósseis, muita vida pré-histórica. Hesham acabou de criar a primeira escola de paleontologia do Egito. Junto com uma nova geração de pesquisadores egípcios, ele está começando a criar um cenário do passado pré-histórico do país. Nós estamos descobrindo coisas maravilhosas aqui. Uma das descobertas mais importantes da minha equipe até agora foi um dinossauro herbívoro que vivia aqui no Egito há 70 milhões de anos. Por baixo das areias do Egito, Hesham e sua equipe estão descobrindo evidências de uma época em que os dinossauros dominavam esta região. Mas em Wadi al-Hitam, em depósitos formados 26 milhões de anos após a extinção dos dinossauros, estão os fósseis de uma fera muito misteriosa. Era um animal muito grande que vivia aqui em Wadi al-Hitam muito tempo atrás. Ele tinha uns 18 metros de comprimento, começando na ponta do nariz até a ponta da cauda. Os primeiros fósseis desse grande animal foram encontrados pelos pesquisadores em 1832. Era diferente de tudo que já haviam visto. No começo eles pensaram que era tipo um lagarto estranho. Por isso, colocaram o sauro, que é o nome grego para lagarto. Os descobridores chamaram a fera de Basilossauro, que significa lagarto-rei. Para descobrir se era mesmo um lagarto, Hesham dá uma olhada nos dentes. Dá para ver aqui um conjunto lindo e maravilhoso de dentes bem ferozes. E dá para ver um lindo serreado, que na verdade é perfeito para cortar a pele. A pista crucial está nas raízes desses dentes apavorantes. A maioria dos répteis, como lagartos, tem apenas uma raiz por dente, mas essa fera tem duas. Tem raiz dupla. Aqui tem uma raiz, aqui tem outra, e isso aqui é um dente só.
é bem diferente. Com certeza, o basilossauro não era um réptil, porque tem dentes com 2 raízes. Então, que tipo de animal é esse? Hesham busca pistas nas vértebras do basilossauro. À primeira vista, são diferentes das de qualquer outra criatura. O que torna um basilossauro especial é que ele tem vértebras bem longas em comparação com a largura. Isso é único dos basilossauros. Ao retirar os ossos do basilossauro do deserto, revela-se um animal que lembra uma fera mística. 67 vértebras gigantes formam um corpo serpentiforme e monstruoso, mais longo do que um vagão de trem. Mas a curvatura das vértebras não é igual às de uma serpente. Se parecem mais com as de um mamífero, um que vivia na água. O basilossauro era, na verdade, uma baleia pré-histórica, o maior animal marinho da época. Então, por que os ossos dele estavam enterrados no meio do deserto, a mais de 160 quilômetros do mar mais próximo? Hesham acha que pode haver pistas sobre o passado do basilossauro nas formações rochosas incomuns desta região. O Wadi al-Hitan é dominado por rochedos de arenito espetaculares, conhecidos como escarpas, que são constantemente corroídos pelo vento. Se olharmos para essas camadas, uma em cima da outra, são como um capítulo de um livro que está contando a história, parte da história da vida. Uma estrutura geológica se destaca mais do que as outras. Dá para ver todas essas rochas com ramificações estranhas. Há centenas de afloramentos bizarros em toda a paisagem. E eles revelam que este deserto já foi um lugar muito diferente. Um lugar não seco, mas molhado e cheio de vida. Tem esses tubos estranhos. Algumas pessoas dizem que são raízes do mangue. E outras pessoas dizem que pode ser um esconderijo de crustáceos, mas, de qualquer forma, são evidências bem claras de que essa área estava debaixo d'água na época dos basilossauros. Hesham acha que essa área era mais do que um pântano de mangue. Se você pegar um punhado de areia daqui do chão de Wadi al-Hitan, você vai ver conchas, bivalves, e se olhar de pertinho, pode até ver dentes de tubarão. Isso aqui é um dente de tubarão. E dá para ver que ele é bem bonito. Isso também indica que aqui era um grande oceano há 40 milhões de anos. Hoje em dia, o Wadi al-Hitan fica ao sul do Cairo, a mais de 160 quilômetros do mar Mediterrâneo. 40 milhões de anos atrás, grande parte do Egito era coberto por um oceano antigo chamado de Mar de Tétis. O Wadi al-Hitan ficava abaixo das águas de uma baía costeira protegida. Era o ambiente perfeito para o basilossauro prosperar. Cientistas encontraram os primeiros ossos em Wadi al-Hitan em 1902. Muitos outros esqueletos de basilossauro surgiram das areias do deserto desde então. Hesham continua encontrando eles até hoje. Olha aquele negócio esbranquiçado. Pode ser alguma coisa interessante de se ver. É assim que nós localizamos fósseis em Wadi al-Hitan. E se você olhar de perto aqui, com certeza é alguma coisa. Eu consigo ver aqui 3 vértebras diferentes do basilossauro, considerando o tamanho e o formato alongado das vértebras. E, além disso, se olhar de perto, dá para ver algumas das costelas aparecendo. E vejam só isso. Eu acho que esse é o focinho. É a pontinha do crânio. Então, basicamente, temos um esqueleto aqui. Esse é o crânio e o resto dele está escondido debaixo dos sedimentos. Este esqueleto recém-descoberto é um dos muitos espalhados pelo deserto.
Quando o vento corrói o arenito ao redor dos esqueletos, os fragmentos restantes ficam no chão do deserto. O que parece ser uma rocha quebrada, na verdade, são fósseis de baleia de 40 milhões de anos. Dá para ver todas aquelas pilhas de rochas ali. Tem uma aqui, tem uma ali e outra ali e talvez uma aqui. Todas elas são esqueletos de basilossauros ou de cetáceos antigos, são fósseis. Como tem muitos esqueletos nessa região, ela é chamada de Wadi al-Hitan, que significa Vale das Baleias. É um lugar único. O Wadi al-Hitan possui 200 quilômetros quadrados. Até agora, os escavadores descobriram os restos de mais de 500 esqueletos de basilossauros. Hesham acredita que há muito mais escondido nos rochedos de arenito da região. Cada uma dessas linhas representa uma camada de sedimento no fundo do mar pré-histórico. O material mais antigo está embaixo e contém muitos ossos. Ele data de quase 40 milhões de anos atrás. A maioria dos esqueletos de basilossauro vem dessa camada arenosa que estamos vendo aqui. Hesham acha que também há evidências dessa fera mais no alto, em uma camada muito mais nova e menos explorada. Estão vendo aquilo? Bem ali? Parece ser uma vértebra de basilossauro saindo do rochedo. Isso é incrível. Essa vértebra preservada de basilossauro está suspensa a cerca de 20 metros acima do chão. Considerando a vértebra de basilossauro lá em cima e o esqueleto que acabamos de ver, em níveis estratigráficos diferentes, com certeza os basilossauros viveram aqui por milhões de anos. Nós acabamos de achar a ponta do iceberg. Tem milhares de esqueletos escondidos dentro desse sedimento. O Wadi al-Hitan é o maior cemitério antigo de cetáceos da Terra. Ele atrai cientistas do mundo inteiro que vão estudar seus fósseis extraordinários. Uma descoberta do local está transformando a nossa visão sobre baleias pré-históricas. O que estamos vendo aqui é o braço do basilossauro. É geralmente como um braço humano, composto pelas escápulas, os húmeros. Esse é o rádio e tem 5 dedos igualzinho a nós. Especialistas acham que o basilossauro usava seus membros frontais para ajudá-lo a nadar, assim como os cetáceos modernos. Mas por trás era uma fera muito diferente. Por muitos anos, os cientistas pensaram que o basilossauro tinha apenas 2 membros frontais. E, de repente, descobriram que o basilossauro tinha pernas. Isso foi uma grande descoberta da ciência. Diferente de qualquer baleia moderna, o basilossauro possuía membros traseiros externos. Essa descoberta causa espanto no mundo científico. Por que essa baleia antiga tinha pernas? Al-Mansora, Egito. Em seu laboratório, na Universidade de Al-Mansora, Hesham tem uma coleção de fósseis de basilossauros, mas poucos dos seus membros traseiros foram encontrados. Os membros traseiros do basilossauro são muito raros na história dos fósseis. Isso porque, após a morte do basilossauro, a correnteza devia levar os membros traseiros para longe do corpo. O basilossauro tinha 2 membros frontais que ficavam logo atrás da cabeça. Com 5 dedos, eles formavam o núcleo das nadadeiras peitorais que o animal usava para conduzir seu corpo pela água. Mas na parte de trás do esqueleto, bem ao lado da coluna, havia um par de membros traseiros. Eles possuíam uma articulação completa com uma parte protetora. Parece que esses membros podiam se dobrar e, possivelmente, funcionar como pernas. Então, o basilossauro é uma baleia que anda? Hesham trabalha com moldes exatos dos frágeis ossos originais.
Ele os combina para montar uma imagem de como eles eram usados. Então temos os membros traseiros do basilossauro aqui. Dá pra ver que esse fêmur não está bem desenvolvido. E essas são a tíbia e a fíbula. E o osso do tornozelo. Rechan compara as pernas do basilossauro com as pernas do animal que possivelmente teve maior sucesso andando. Isso é tipicamente o nosso membro de um ser humano. E se comparar com o fêmur do basilossauro, o osso da coxa, dá pra ver que eles têm as mesmas características anatômicas. Mas vejam o tamanho do fêmur. O fêmur humano tem cerca de 45 centímetros de comprimento. O fêmur de um basilossauro gigante tem apenas 25 centímetros. É muito surpreendente descobrir que um animal enorme como o basilossauro tinha membros tão pequenos. Com pernas tão pequenas, o basilossauro não devia ser um especialista em andar. Mas alguns animais marinhos modernos, como leões marinhos, usam membros traseiros pequenos e simples para se locomoverem desajeitadamente pela terra. Será que os basilossauros andavam da mesma forma? As pernas do basilossauro podiam se dobrar e se esticar como a dos humanos, o que é o primeiro passo para conseguir andar. Mas para levantar um corpo tão pesado do chão, a pelvis precisa estar diretamente presa à grande coluna vertebral. Rechan e a equipe pretendem fazer uma digitalização em 3D da pelvis do basilossauro para ver se isso acontece. Usam uma técnica chamada fotogrametria. Na verdade, esse tipo de digitalização vai nos permitir ver com mais detalhes e colocar em direções diferentes para ser mais fácil de notar as diferentes características anatômicas. Se um basilossauro pudesse andar, deveria ter uma junta ligando a pelvis à coluna vertebral. Mas a digitalização não mostra sinais de uma. Não dá para ver nenhum ponto de conexão entre a coluna vertebral e a pelvis aqui. As duas não eram conectadas. Essas pernas não serviam para andar. As análises confirmam que as pernas do basilossauro eram fracas demais para andar. E elas também não o ajudariam a nadar. Eram muito pequenas para impulsionar um gigante desses pela água. Rechan acredita que há apenas uma explicação para esses membros misteriosos. Eles são uma ressaca evolutiva. Os membros traseiros têm um papel crucial na evolução das baleias. E são, na verdade, resquícios dos membros traseiros da baleia antiga. Talvez o basilossauro nunca tenha andado, mas ele tinha ancestrais que andavam. Quem eram eles? De onde veio essa baleia pré-histórica? Nova York, Estados Unidos. O esqueleto do basilossauro, por si só, não é capaz de revelar a identidade de seus primeiros ancestrais. Então, a anatomista comparativa Joy Reindeberg, da Escola de Medicina Icahn, no Monte Sinai, investiga cetáceos modernos em busca de pistas. Sempre é muito difícil entender como um animal antigo, um animal já extinto, era ou se comportava, porque é óbvio que não podemos observar. Mas o melhor que podemos fazer é observar seus parentes modernos. Joy é especialista na anatomia de baleias. Ela acha que a forma de se mover do basilossauro pode conter o segredo de suas origens evolucionárias. Eu sempre amei baleias e acho que uma parte do que me atraiu para as baleias foi a beleza delas, a elegância delas. Elas nadam pela água com muita facilidade, são muito aerodinâmicas. Joy quer saber se o basilossauro nadava como seus equivalentes modernos. Então hoje ela vai para o oceano para observar as baleias em seu habitat natural no litoral de Nova York. Está lindo, é um dia lindo para estar na água. Tem várias iscas ali na frente, entre as duas boias. Tem uma chance de uma baleia aparecer ali no meio das iscas. Uau! Isso é muito legal! Olha! Teve um esguicho de baleia ali à direita. Joy vê uma baleia jubarte.
uma das maiores espécies que ainda existe. Essa é a primeira. Ela quer saber como a cauda dela se compara à do basilossauro. Lá vai ela. Se prepara pra cauda. Cauda, 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 cauda. Ai, é muito legal ver isso. A cauda estava no ar e dá pra identificar a baleia pela cauda. Isso me deixa muito feliz. O design da cauda da baleia jubarte é a chave para saber como as baleias modernas nadam. Baleias têm caudas que são características. E essas caudas fazem um movimento para cima e para baixo, que é o que as impulsiona para frente. É bem diferente do que vemos nos peixes, que têm caudas que vão de um lado para o outro. Para descobrir se o basilossauro nadava com o mesmo movimento de cauda, os cientistas buscam sinais de que ele tinha caudas horizontais, como as baleias modernas. Mas as evidências são difíceis de se encontrar. Os tecidos moles da cauda não fossilizam. E mesmo nas baleias modernas não existe nenhum osso na cauda propriamente dita. No começo, isso foi um mistério para nós. Mas há uma pista na coluna do basilossauro. Em grande parte dos seus 18 metros de comprimento, as vértebras possuem flanges nas laterais. Mas as vértebras pequenas e achatadas na parte da cauda não têm flanges. As baleias modernas também têm essa característica. É onde a cauda se prende ao corpo. O basilossauro só tinha espaço para uma pequena cauda na ponta do corpo. Então, para impulsionar suas 7 toneladas pela água, ele precisaria mover o corpo inteiro para cima e para baixo através das ondas. Talvez o basilossauro não fosse tão elegante e gracioso quanto uma baleia moderna. Mas a sua forma de nadar revela que os dois animais possuem um ancestral em comum. Joy examina as vértebras de 3 espécies de baleias modernas, a jubarte, o boto e o golfinho, para descobrir mais sobre o parente misterioso e sua forma de se movimentar. Essa coluna esconde uma característica fascinante que se originou nos primeiros ancestrais de todos os cetáceos. O que percebemos é que essas protuberâncias espinhosas que sobem para cá dorsalmente são acompanhadas dos dois lados por essas projeções. As projeções fazem esse tipo de conexão. Isso permite um movimento na direção para cima e para baixo, mas permite pouco movimento de um lado para o outro. Então podemos mover as vértebras de frente para trás assim, mas é muito difícil movê-las, girá-las de um lado para o outro. Essas vértebras entrelaçadas são cruciais para estabilizar a coluna da baleia durante o nado. Prevenindo movimentos de um lado para o outro, elas permitem que a coluna se flexione para cima e para baixo com eficiência máxima. Isso acontece no boto, acontece no golfinho, acontece na baleia jubarte. Todos os cetáceos têm isso. Se pudermos achar outro animal com restrições similares nos movimentos espinhais, isso pode dar pistas sobre a origem dos ancestrais dos cetáceos. Joy acha que esses ancestrais eram completamente diferentes dos cetáceos que conhecemos hoje. 400 milhões de anos atrás, grande parte da vida ainda estava no oceano onde havia se desenvolvido. E os peixes nadavam com um movimento de lado a lado. Com o tempo, algumas espécies saíram da água e aprenderam a viver e andar na terra. Quando evoluíram para mamíferos, suas colunas evoluíram para se mover para cima e para baixo conforme corriam. Há cerca de 50 milhões de anos, um grupo de mamíferos semelhantes a cervos voltaram para a água. Suas pernas traseiras desapareceram e eles desenvolveram caudas para propulsão. Mas até hoje, a coluna de uma baleia ainda se move como se estivesse galopando, da mesma forma que seus ancestrais faziam na Terra. Porque os ancestrais das baleias decidiram voltar para a água depois de todo o esforço evolucionário exigido para se tornarem um animal de terra e se adaptarem para galopar na Terra. Por que jogar isso fora e voltar para a água? Isso ainda é um mistério. Descobertas em Wadi al-Hitan estão ajudando os cientistas a descobrirem como os basilossauros se encaixam nessa história estranha. Pequenas pernas encontradas ao lado de esqueletos enormes são pistas de que esse gigante do oceano tinha ancestrais terrestres. O paleontólogo Steve Brussati, da Universidade de Edimburgo, é especialista na evolução dos mamíferos.
Construir árvores genealógicas e rastrear a ancestralidade e a evolução dos cetáceos nos permite contar a história de como esses animais se transformaram. Steve acha que existe uma pista para a origem do basilossauro escondida dentro de seu crânio. Ele lembra um crocodilo, mas tem o dobro do tamanho. Suas narinas se fundiram e foram mais para cima, para perto de onde fica o espiráculo dos cetáceos modernos. Seu cérebro provavelmente pesava apenas 2,5 kg, o que significa que era menor que os cérebros dos cetáceos atuais. E escondida debaixo do crânio, tinha uma concha óssea chamada de bula, que continha o ouvido interno. E ela é muito parecida com a bula de um animal terrestre pré-histórico encontrado do outro lado do mar de Tétis, no Paquistão, chamado de Paquicetus. Então, o Paquicetus parecia uma espécie de lobo. É um mamífero extinto. Só é conhecido através dos fósseis, mas é um mamífero muito importante. Acho que é uma das descobertas mais importantes em toda a paleontologia nas últimas décadas. Por fora, o Paquicetus era um mamífero terrestre clássico, com 4 patas fortes que o permitiam andar na terra. Mas o formato de sua bula o liga aos basilossauros. Steve acha que ele compartilha essa característica com outros cetáceos também. As bulas timpânicas das baleias são muito características. As bulas são muito grossas, muito robustas, muito densas, principalmente nas beiradas aqui. E isso as ajuda a escutar melhor debaixo d'água. Mas o que é mais intrigante é que nós vemos essas bulas mais grossas, com as beiradas grossas, no Paquicetus. Os fósseis de Paquicetus datam de quase 10 milhões de anos antes dos basilossauros. Enquanto eles tinham apenas 1,5 metro de comprimento, começaram a desenvolver o sistema de escuta subaquática característico de uma baleia. Mas os Paquicetus chegaram a entrar na água? Steve acha que a resposta se encontra em uma espécie viva bem conhecida. Os hipopótamos são os parentes vivos mais próximos da baleia hoje em dia. Eles provavelmente tiveram um ancestral em comum pela última vez há uns 55 milhões de anos e têm alguns pontos em comum entre a forma como os hipopótamos vivem hoje e a forma como achamos que alguns dos ancestrais dos cetáceos viviam há dezenas de milhões de anos. Os hipopótamos passam até 16 horas por dia submersos na água. Seus crânios são especialmente adaptados para ajudá-los a enxergar acima da linha da água. Esse é o crânio do Paquicetus visto de cima. E dá para ver que aqui estão os olhos. Os olhos ficavam na parte de cima do crânio, mais ou menos. Então eles podiam enxergar. Se esse animal estivesse na água, os olhos podiam enxergar acima da água, assim como um crocodilo. E assim como esse hipopótamo aqui. Então, esse animal se sentia à vontade na terra e se sentia à vontade na água. Os fósseis de Paquicetus são um vislumbre na época em que os ancestrais do basilossauro estavam dando seus primeiros passos na água. A melhor forma de ver o comportamento dele é dando um zoom nos dentes. E aqui estão alguns dentes de Paquicetus. Esses dentes são afiados, são esburacados e são arranhados. Eles têm vários tipos de desgaste por comerem comida. E não qualquer comida, mas por comer pele, comer carne. Parece que eles comiam principalmente peixes. E foi por causa desse comportamento que esses mamíferos entraram na água. Os Paquicetus entraram na água para caçar, dando início ao processo de evolução que levou ao surgimento de um predador como o basilossauro. Mas o Paquiceto nunca foi para o oceano aberto. O que fez os cetáceos posteriores irem para as águas profundas? Nos arredores de Wadi al-Hitan, investigadores descobrem fósseis surpreendentes que podem ajudar a responder essa pergunta. Os ossos que eles encontraram aqui são de uma espécie completamente nova, que eles chamaram de Phiomicetus anubis. Esse é o Phiomicetus anubis. Nós temos um crânio quase completo. Faltam só alguns pedaços da frente e o zigoma. E
ele tem um formato bem parecido com o de uma baleia bem antiga, como o Paquicetus do Paquistão. Heshan consegue descobrir como o Phiomicetus anubis se encaixa na cronologia da evolução dos cetáceos através da idade dos depósitos onde ele foi encontrado. Por mais que o Phiomicetus tenha sido encontrado bem perto do basilossauro, na verdade ele vem de outra camada, de camadas mais antigas do que os basilossauros. Então ele se encaixa no meio entre o Paquicetus e o basilossauro. O Phiomicetus anubis pode ser um elo que faltava na árvore genealógica dos cetáceos. Há 50 milhões de anos, todas as baleias viviam em águas continentais, em riachos de água fresca ao redor da Índia e do Paquistão. 2 milhões de anos depois, elas foram pela primeira vez para as águas litorâneas da região. 43 milhões de anos atrás, elas já haviam cruzado o Oceano Profundo e agora seus fósseis são encontrados na África e na América do Norte. Hoje em dia, os cetáceos conquistaram o planeta e podem ser encontrados em todos os oceanos do mundo. Por que espécies como o Anubis trocaram os riachos calmos pelos oceanos poderosos? Uma pista está em seu crânio apavorante. Então, todas essas fendas ou buracos estavam cheias de músculos da mastigação que iam até o crânio e também se conectavam à mandíbula inferior, o que fazia a mordida dele ser bem letal. Podemos dizer que o Phiomicetus anubis caçava tartarugas, peixes-boi e peixes grandes, talvez até outras baleias também. As primeiras baleias que foram para o oceano como o Anubis evoluíram para devorar presas bem maiores do que seus ancestrais de águas frescas. Ao entrar nos oceanos, eles acessaram a maior despensa do mundo e abriram caminho para espécies como o basilossauro. Como o basilossauro evoluiu para se tornar o maior predador dos oceanos? Entre o grande conjunto de fósseis encontrados em Wadi al-Hitan, há evidências de como os basilossauros caçavam. Quando paleontólogos escavaram um esqueleto de basilossauro, encontraram objetos estranhos que não pertenciam a ele. Espalhados ao redor da área do estômago, havia fragmentos de outros animais. Possivelmente foram parte da última refeição dessa baleia. Entre eles, um tubarão de 5 metros de comprimento. E um dos primos próximos do basilossauro, o Dorudon. Esses dois animais eram grandes predadores também, mas não eram páreos ao basilossauro, que estava no topo da cadeia alimentar há cerca de 40 milhões de anos. Como o Dorudon virou o jantar do basilossauro? Um Dorudon típico tinha 5 metros de comprimento, com um crânio que media 2/3 do crânio de um basilossauro. Mas quando Heshan olha os dentes de perto, fica claro que não era um Dorudon crescido. Os cetáceos, assim como outros mamíferos, trocam de dentes depois de um tempo. E dá até para ver o dente adulto que está substituindo o dente de leite aqui. Então, era um filhote de Dorudon, ainda estava crescendo e trocando de dente. Esse Dorudon jovem é parte de uma tendência estranha que é vista pelo sítio. Aqui em Wadi al-Hitan, metade dos espécimes de Dorudon que achamos são de bebês. Mas infelizmente não achamos nenhum fóssil de filhote de basilossauro aqui. Por que há tantos filhotes de Dorudon aqui e não há nenhum filhote de basilossauro? Heshan acredita que isso é uma relíquia da estratégia de caça brutal dos basilossauros. Com base no que vemos aqui em Wadi al-Hitan, com certeza o Dorudon veio aqui só para dar à luz e o basilossauro veio para caçar o Dorudon e o filhote. A baía protegida de Wadi al-Hitan era o lugar perfeito para o Dorudon dar à luz aos filhotes. Mas também era o local de caça de um basilossauro faminto, que foi se alimentar de bebês indefesos. Nova York, Estados Unidos. Para descobrir como ele atacava a presa, Joy Reidenberg compara os dentes de basilossauro com os dentes de seus equivalentes modernos.
O que temos aqui na frente é um bando de dentes de tipos diferentes de cetáceos, pequenos e grandes. Cada um desses tipos de dentes tinha funções diferentes. E se olharmos os dentes, temos uma ideia de como eles se alimentavam. Primeiro, ela precisa selecionar a espécie de baleia moderna que mais se compara. Aos olhos inexperientes, o basilossauro provavelmente se parece muito com os cetáceos gigantes da atualidade, como baleias comuns, baleias azuis, baleias jubarte. Mas, na verdade, essas baleias são muito diferentes porque elas se alimentam de animais muito pequenos. Elas não caçam com dentes na boca. Elas usam barbatanas. Isso, por exemplo, é uma barbatana de uma baleia comum. E elas usam essas superfícies com cerdas para prender as presas. É muito diferente do que os basilossauros faziam. Com os gigantes modernos fora de jogo, Joy analisa as menores espécies de cetáceos atuais. Se quisermos comparar o basilossauro a um cetáceo moderno, precisaria ser um odontocetus. Mas se considerarmos a maioria dos odontocetos modernos, eles são bem pequenos, como os golfinhos. Eles não são uma boa comparação com os basilossauros, porque comem peixes bem pequenos. A maioria dos odontocetos caça presas bem menores do que o basilossauro. Mas uma espécie tem tudo a ver. O mais próximo de um basilossauro provavelmente seria a baleia assassina, que é uma das poucas espécies de cetáceos que caça outros cetáceos. A orca, ou baleia assassina, é a maior predadora dos oceanos modernos e é capaz de matar cetáceos com o dobro do seu tamanho. Seus dentes são sua arma secreta. Estamos vendo a réplica do crânio de uma orca ou baleia assassina. Se virmos o formato dos dentes da orca, temos uma ideia de como elas se alimentam. O que elas fazem é usar esses dentes afiados e cônicos para furar a pele do cetáceo que estão tentando matar. E elas podem rasgar pedaços dessa pele. Isso é bom para pegar uma presa e engolir inteira, como um salmão grande, por exemplo, ou para tirar um pedaço de um animal maior, como outro cetáceo. E elas engolem esse pedaço por inteiro. Para descobrir se o basilossauro fazia o mesmo, Joy compara os dentes dele com os da orca. Esse é o crânio de um basilossauro. E o que percebemos é que ele tem 4 tipos de dentes diferentes na boca. Isso é bem diferente dos cetáceos modernos que têm o mesmo tipo de dente. Se olharmos o formato dos dentes de trás, percebemos que eles são bem diferentes. Eles têm vários cúspides e se sobrepõem, o que significa que eles deviam usá-los para processar a comida. Diferente da orca, o basilossauro tinha dentes traseiros que podiam cortar a carne em pedaços menores e fáceis de engolir. Mas os dentes da frente têm mais em comum. Isso é um dente de orca. E vejam como o formato é parecido. Ele é cônico, com uma pequena curva. Esse é um dente para morder e perfurar a presa. O basilossauro podia usar os dentes da frente da mesma forma que as baleias assassinas usam os dentes da frente, para perfurar as presas e arrancar pedaços. O basilossauro podia usar os dentes da frente para arrancar pedaços de suas presas vivas. Outra evidência de suas técnicas de caça vem de um achado impressionante. Um conjunto de crânios de Dorodons jovens com marcas de mordida tão profundas que teriam sido letais. Quando os pesquisadores comparam essas marcas aos dentes de basilossauro, a correspondência é perfeita. Parece que o basilossauro atacava pela lateral e mordia com força para incapacitar o Dorodon antes de comer a sua carne. As ferozes táticas de caça do basilossauro o colocaram no topo da cadeia alimentar do oceano. Mas se ele era um caçador tão bom, por que hoje não existem basilossauros nos mares? Heshan acha que uma mudança repentina na paisagem do Egito pode ajudar a explicar por que os basilossauros desapareceram no final da época Eocena. Em Wadi al-Hitan, encontramos as camadas da época Eocena, que tem, vários fósseis marítimos, baleias, peixes-boi, tartarugas e tudo mais. E, de repente, isso mudou em uma única camada e todos os fósseis de cetáceos desapareceram dessa região há exatos 34 milhões de anos. Depois dessa época, várias espécies diferentes parecem ter habitado as regiões próximas ao Wadi al-Hitan. Criaturas que viviam não no mar,
mas na Terra. Perto de Wadi al-Hitan, de repente encontramos fósseis de mamíferos terrestres em vários lugares, começando com tipos diferentes de elefantes antigos. Isso é um dente de Moeritherium, o elefante primitivo que não tinha tromba. E, às vezes, achamos morcegos. Essa é a mandíbula inferior de um morcego. Hesham acha que uma descoberta extraordinária é a mais reveladora de todas. Um dos fósseis mais importantes já encontrados em Fayum seria esse Aegyptopithecus, o macaco egípcio. Esse é o molde do rosto dele. Dá para ver os olhos, o nariz e, se virar, dá para ver os dentes. Esse é um fóssil muito importante na história da evolução humana. O Aegyptopithecus tinha menos de 1 metro de comprimento, assim como o Bushil. Alguns cientistas acreditam que ele era um ancestral dos humanos modernos. Sem nenhuma relação com espécies marinhas, esse primata vivia em um habitat silvestre. O Egito mudou de fundo do oceano para florestas bem verdes, cheias de fósseis maravilhosos. O que causou essa mudança repentina na paisagem? 34 milhões de anos atrás, a Terra começou a resfriar. Conforme a água congela, o nível do mar diminui. O mar de Tétis se afasta do Egito moderno e o Wadi al-Hitan não está mais debaixo d'água. Especialistas acreditam que essa mudança repentina no clima contribuiu para a extinção do basilossauro. Nesse novo mundo, surgiram espécies diferentes de cetáceos. Depois da época dos basilossauros, os cetáceos se dividiram em 2 grupos principais: as baleias, que não têm nenhum dente, e os odontocetos. Odontocetos modernos, como os golfinhos, aprofundaram a destreza predatória do basilossauro, desenvolvendo uma nova habilidade impressionante: a ecolocalização. Isso permite que eles naveguem e caçem com os ouvidos, detectando a localização de objetos próximos através das ondas sonoras refletidas. O basilossauro não fazia ecolocalização, mas Hesham acha que o formato de seu crânio mostra como essa habilidade impressionante se desenvolveu. Segundo estudos, os cientistas dizem que o crânio assimétrico do basilossauro também foi herdado pelos odontocetos modernos. O crânio assimétrico do basilossauro proporcionava a ele uma audição direcional debaixo d'água, o primeiro passo no caminho para a ecolocalização. As outras espécies demorariam milênios para refinar essa habilidade. Os cetáceos sofisticados, que comandam os oceanos de hoje, têm uma grande dívida com seu primo pré-histórico. Os gigantes do oceano egípcio podem ser uma coisa do passado. Basilossauros provavelmente é um dos fósseis mais impressionantes que eu consigo pensar só por causa do tamanho. Mas seus ossos continuam revelando uma das histórias revolucionárias mais incríveis de todas. Os basilossauros registram o momento da evolução dos cetáceos em que esses animais deixaram a terra para trás e foram, contudo, viver na água de vez. Paleontólogos continuam escavando em busca da próxima peça desse quebra-cabeça pré-histórico. Estar aqui no deserto procurando vida pré-histórica é maravilhoso. É como um outro mundo. Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem, então tenho muita sorte em poder fazer isso. É graças a espécies antigas como o basilossauro, o colosso pré-histórico, o exímio nadador e o temido caçador, que nós temos os majestosos gigantes do oceano que hoje conhecemos.